Olá, hoje nós vamos falar sobre os tipos de cirurgia de clitóris. Então a gente sabe que o clitóris ele pode aumentar na glande, no corpo, inclusive nas regiões laterais, aumentando o volume até dos grandes lábios. E para cada tipo de aumento, para cada tipo de como ele tem a angulação, como ele responde com a excitação, a gente vai estar indicando intervenções diferentes. Então a gente tem desde procedimentos que podem ser feitos com anestesia tópica em creme, procedimentos feitos com anestesia infiltrativa, anestesia local, alguns com sedação, até chegar no grau de procedimento de maior intervenção com RAC em ambiente hospitalar, mesmo assim com alta no mesmo dia do procedimento. Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista em Brasília, eu trabalho principalmente com cirurgia íntima, mas eu sou proprietária de uma clínica aqui em Brasília que tem as tecnologias em cosmetoginecologia e outros profissionais também trabalham aqui. Começando pelo procedimento mais simples de clitóris, que é a retração da glande com laser na modalidade fracionado. Então, o laser ele tem várias formas de aplicação. A gente pode usar o laser cirúrgico, a gente pode usar um laser desfocado para fazer pequenas retrações, e a gente pode estar usando o laser no mesmo sistema que as dermatos utilizam para estímulo de colágeno na face, em que ficam aqueles furinhos, tá? Então, é possível fazer essa aplicação com creme tópico. Então, a gente passa um creme, deixa um tempinho, a glande vai ser anestesiada com esse creme e com isso é possível aplicar diretamente esse laser com essa configuração para pequenas retrações. Para glandes maiores, alguns profissionais até indicavam várias sessões de laser fracionado. O que eu falo é que nesses casos a gente realmente tem outros procedimentos melhores para estar indicando. Mas então a primeira abordagem de clitóris e a mais simples é a aplicação do laser fracionado para pequenas retrações. Ainda falando de retração de glande, a gente vai para o próximo procedimento, que seria a laser escultura pontual. A maior parte dos pacientes tolera esse tipo de procedimento também só com anestesia em creme. Lógico que é uma formulação específica para esse tipo de procedimento. Então, o que é a laser escultura pontual? A gente utiliza o laser na modalidade cirúrgica, então não é igual ao fracionado, com a ponteira cirúrgica, mas ao invés de a gente apertar e pisar e andar com o dispositivo para que ele faça um corte, a gente vai fazendo disparos contínuos no mesmo ponto, fazendo com que, na verdade, ele forma como se fosse um vulcãozinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês essas técnicas também em tecido, tá? Então ele vai e entra energia no tecido por um ponto, e internamente ele vai retraindo o tecido. Então existem alguns casos em que a gente realmente utiliza esse procedimento com bons resultados, mas ele, numa glande maior, ele pode gerar irregularidades. Essas irregularidades do laser pontual, ela pode dar um aspecto, em alguns casos, como se o clitóris tivesse uns gominhos. Então, em clitóris maiores, eu recomendo que vá para o próximo passo, que seria a vaporização da glande. Depois eu vou falar também da parte cirúrgica. Mas o que é a vaporização da glande? É quando a gente utiliza o laser cirúrgico desfocado. Então, ao invés da gente utilizar no ponto de espaçamento, em que tem exatamente o parâmetro que a gente configura na máquina, a gente distancia para que a gente utilize a física do cone de disparo do laser. Então, o laser ele vai ser um pontinho bem fininho, se a gente tiver com um espaçamento igual o espaçamento da máquina, mas se a gente distancia a nossa mão, a gente vai aumentando o halo de energia, o halo de calor que vai atingir o tecido, fazendo com que a dinâmica dessa intervenção tenha um resultado diferente. Então, ao invés de corte, ela vai ter uma coagulação e uma retração do tecido. Que é legal, porque em muitos casos a gente vê que a paciente não teve um aumento de corpo, não teve um aumento importante da base da glande, mas ela começou a ficar com aquele formatozinho de cabeça do pênis, Ela começou a ficar com o formato da glande masculina. Então, aquela pontinha que fica para fora, com uma pele mais grossa, dá pra gente fazer essa retração sem precisar dar ponto. Então a gente faz a vaporização dessa pontinha sem precisar fazer intervenção de corte na glande e sem precisar fazer intervenção mais profunda no corpo. Agora, quando essa glande ficou mais gordinha, realmente, que a gente fala que fica parecendo uma bolinha, Às vezes uma bola bem grande, uma bolona, aí a gente já passa a precisar da intervenção cirúrgica, que é a glandiplastia, em que a gente vai estar fazendo formatos de coração, formato de elíptico, formato redondo, a depender do formato que essa glande tem e do quanto a gente quer reduzir. Com tantas opções, como eu vou saber qual vai ser o procedimento mais adequado para o meu caso?
Ou então, Thalia, eu estou começando a trabalhar com isso, como é que eu vou saber o que eu vou indicar em cada caso? Então, realmente as pacientes, elas precisam procurar por profissionais que tenham experiência, né? Porque clitóris não é uma região em que muitas pessoas têm habilidade de mexer. E muitas pessoas que mexem não têm habilidade e treinamento para os vários tipos de técnica que existem. Então elas ficam limitadas a uma técnica só e que vai fazer com que não tenha, vai ter resultado em muitos casos, mas alguns pode não ter. Então, como que você vai decidir o que você vai fazer? Primeiro que você precisa entender, né, o que está na cabeça da mulher, porque às vezes o clitóris dela aumentou muito, mas ela não se incomoda tanto assim. Ela está incomodada mais com uma pontinha só. E aí você vai querer indicar a intervenção cirúrgica mais agressiva, quando na verdade se você fizesse uma laser escultura ou uma vaporização, ela já ficaria satisfeita. E também existe o cenário da mulher que teve uma hipertrofia bem leve, só que quando ela olha para o corpo dela, ela não se reconhece mais. Então o profissional olha, acha que a hipertrofia é super leve, na verdade tem uma parte dos clitóris são daquele tamanho, só que na verdade ela não era desse jeito. Então o fato do clitóris ter angulado mais, tá mais erétil, ela sente balançar, aquilo incomoda num grau tal que para essa, se você indicar o procedimento com menor intervenção, ela não vai ficar satisfeita, porque na verdade ela vai precisar sim de clitoroplastia, de clitoropexia, porque na verdade ela não sabia que podia aumentar usando hormônio, uma vez que aquilo aconteceu, ainda que seja pouco, para ela é algo de muita gravidade. Então, para a gente estar decidindo, eu vou falar ainda para vocês sobre clitoropexia, sobre clitoroplastia, sobre clitorotomia segmentar. Eu vou estar explicando sobre esses outros procedimentos também, mas destacando que assim, o importante é a gente conseguir entender o que está na cabeça da mulher. Vou contar para vocês agora sobre a clitoropexia, clitoroplastia e clitorotomia, que são os procedimentos que faltam a gente conversar, né? Sobre as cirurgias de clitóris. Então, o medo de todo mundo é com relação à alteração de sensibilidade. Então, o que eu posso dizer para vocês nesse tempo é que eu realmente não tive nenhum caso de alteração de sensibilidade para menos, né, de redução de sensibilidade. E as outras profissionais que também trabalham utilizando algumas técnicas que eu uso também, não tiveram caso de alteração de sensibilidade. Então, vamos colocar assim que nos últimos 8 anos nós tivemos um avanço muito grande, né, na cosmetoginecologia, principalmente na área cirúrgica, e nos últimos 5 anos eu acho que foi um grande boom assim, de técnicas e principalmente por conta da clitoropexia, que resolve muitos casos sem que a gente precise inclusive estar abordando o feixe vascular nervoso, que realmente precisa de um treinamento maior, de um conhecimento de anatomia, né, de uma expertise maior em manuseio do laser inclusive. Falando então de clitoropexia, é um conceito, né, que a gente usa muito inteligência visual. Então, significa que a gente pode parecer que diminuiu algo só mudando a posição que ela está. É basicamente igual a gente faz quando a gente se posiciona para uma foto, angulando mais para parecer mais magra, ou virando mais o quadril em relação à cintura para parecer que o bumbum está maior. Então, qual que é a ideia? Esse clitóris aqui está muito óbvio para todo mundo que ele está aumentado, né? Mas esse aqui não. Só que vocês percebem como ele está levantado para frente. Então essa paciente, se ela fizer uma cirurgia somente do lábio, né, e da pele do clitóris, que é o capuz, ela não vai ficar satisfeita. Na verdade, a depender do excesso de pele que tirar, ela pode até achar que ficou pior, porque vai ficar muito projetado para frente. Então isso acontece em clitóris de tamanho normal, como em clitóris aumentado. E a gente realmente reposicionar a altura que ele está em relação à pelve. A clitoropexia, então, é uma abordagem lateral que a gente faz. A gente não precisa fazer isolamento do feixe vascular nervoso. A gente vai com muita segurança pela lateral, acessa o corpo. A gente pode estar fazendo retrações também do corpo, se for necessário. Então, assim, em alguns casos, só a clitoropexia vai ser suficiente. Em outros casos, por ele ser mais largo, o corpo, a gente vai precisar fazer retrações laterais também. E aí sim fixa e faz a clitoropexia. Existe a clitoropexia também com acesso inferior, que também não precisa de isolamento do feixe vascular nervoso. Então, assim, basicamente, a gente vai estar acessando a lateral e fixando na fáscia superficial, média, profunda ou no periósteo da sínfise púbica, que é a camadinha que recobre o osso do quadril. Onde vai ser fixado não depende da vontade do cirurgião, depende das características do... Existem várias escolas de formação, então existem várias formas de você estar ensinando uma técnica
e cada um vai utilizando da própria personalidade para ir aprimorando a técnica. Então, quando a gente fala de clitoropexia, existem alguns pontos e que aí, a depender do perfil do cirurgião, ele pode mudar. Então, existe sim a questão da fixação, como eu falei. É lógico que para clitóris que são mais pesados ou clitóris que às vezes não tem um aumento tão grande, mas que quando você pergunta para a paciente, ela fala, na excitação aumenta muito, ou ela mostra uma foto e realmente ele aumenta muito, ele tem uma vascularização ali muito proeminente, você fixar numa faixa média, ele não vai sustentar, ele não vai aguentar. Então tem casos em que realmente precisa ser na face mais profunda ou até mesmo no periósteo. Então, a depender da característica, né, e do peso desse clitóris, a gente vai estar fixando em lugares diferentes. E tem também a altura da fixação. Então o clitóris ele pode ser suspenso. Outro ponto importante relacionado à clitoropexia é em relação à harmonia, né? Como a gente vai dividir os terços para que realmente a disposição da vulva fique mais harmônica. Então, na hora que a gente coloca o clitóris para dentro, a gente pode fixar mais alto, mais baixo, mais inferior. Então, isso tudo vai depender realmente, como eu falo da personalidade do cirurgião, né? Então, se operar nariz não é igual operar mama. Então, a mama tem diferenças, né, entre as pessoas que vão fazer, mas é basicamente escolher o tamanho da prótese e a forma de colocar, mas não tem tantas variações como tem no nariz, por exemplo, que você pode escolher reduzir aqui, ou cortar aqui embaixo, cortar mais aqui, fazer uma ponta mais assim, assado. A vulva, ela está muito mais próxima de uma cirurgia de nariz do que de uma cirurgia de mama, no sentido de complexidade e opções estéticas para a gente escolher. Então, se você fixa para dentro, para cima, numa vulva que tem menos tecido aqui, você pode acabar gerando um chapéuzinho nessa região. Ao mesmo tempo em que se você fixa muito para baixo, para dentro, mas para baixo, num clitóris que hipertrofiou mais longo, você vai parecer que a vulva está caída, porque vai ficar um pedaço muito maior relacionado ao capuz, comparado ao restante do lábio e do canal. Então, assim, existem decisões que a gente precisa tomar, tanto de onde a gente vai estar fazendo a fixação, como a altura, e se a gente vai estar associando a abordagem de glande, a retação do capuz do corpo ou não, para que a gente realmente consiga chegar nesse resultado. Quando a gente fala de clitoroplastia, é qualquer cirurgia, né, que vá fazer ali a plastia do clitóris, que vai fazer a redução do clitóris. Quando a gente usa o termo tomia, aí a gente já está falando no corte. Então, essas palavras elas são utilizadas em medicina. E por último, nós vamos falar da clitorotomia segmentar, que é a clitorotomia segmentar, onde a gente faz o isolamento do feixe vasculo-nervoso e a gente faz a retirada do terço médio do corpo do clitóris. Essa é a cirurgia tradicionalmente feita pelos cirurgiões pediátricos nas crianças que nasciam com hiperplasia adrenal congênita, né? Então, condições genéticas em que a menina acabava ficando com uma genitália ambígua, ou ainda na infância, né, era percebido esse aumento do clitóris com aspecto peniano muitas vezes. Então essa era a técnica habitualmente executada. E nós, na mulher adulta, principalmente agora com o pico do uso de hormônios, né, anabolizantes, hormônios virilizantes, hormônios androgênicos em doses muito altas, em que a gente passou a ver realmente mulheres com clitóris com aumentos de 7, 9 centímetros, inclusive. Enquanto grande parte dos procedimentos anteriores a gente pode estar realizando com anestesia local, com a paciente acordada, com muita segurança. Então, na verdade, a gente fala anestesia local, mas na verdade é um bloqueio regional, né? A gente faz ali um bloqueio nervoso local, loco-regional. A gente não injeta o anestésico exatamente onde a gente vai fazer. Então, a gente consegue, de forma indireta, injetar o anestésico na vulva em pontos específicos para conseguir fazer a abordagem em lábio, capuz, clitóris. Mas falando da clitorotomia segmentar, aí a gente está falando de um porte um pouco maior, tá? Em que habitualmente eu prefiro fazer com a paciente em ambiente hospitalar, com RAC, anestesia, ainda assim uma RAC leve, o paciente recebe alta imediata. Então terminou o procedimento, vai para o quarto, faz xixi, come, vai para casa.
Então, uma das características, né, desse tipo de cirurgia de clitóris é que é uma alta realmente precoce. Então, quando precisa de hospital, a paciente não precisa. É que a gente sempre faça a abordagem com menos intervenção possível. Mas existem casos que só de você reduzir a glande, você retrair a lateral do corpo, jogá-lo para dentro, fixar, ainda assim não é suficiente para que a mulher volte a ter o aspecto feminino da vulva. Então, para esses casos, a gente precisa realmente tirar uma parte do clitóris. Então, o corpo é um tubinho, por cima passam os vasos e os nervos, mas a gente vai retirar uma parte do clitóris e é a parte do meio. Então, a gente deixa o início e deixa a ponta. E esse início e a ponta, eles ficam conectados pela uma parte superior, que é o feixe vasculo-nervoso. Para que a gente consiga retirar com segurança essa região, a gente precisa identificar o nervo dorsal, a gente precisa identificar essa região, porque um corte inadequado nesse local pode realmente alterar sensibilidade, pode alterar a vascularização para o clitóris. Então é uma cirurgia mais detalhada, vamos dizer assim. Esclarecendo algumas dúvidas em relação aos termos das cirurgias de clitóris, a clitoroplastia é um termo mais genérico, que a gente vai estar se referindo à cirurgia de redução do clitóris. Então, clitóris aumentado, a gente faz clitoroplastia. Só que a gente pode ser um pouco mais específico nesse termo. Então, quando a gente fala clitoropexia, a gente está falando de suspensão do clitóris. Então, a gente está modificando a posição dele para que ele fique mais escondidinho. Então, não é cirurgia para correção da pele do capuz. Aí chama capusplastia. Clitoropexia, a gente está falando do reposicionamento, né, dessa elevação do clitóris, esconder realmente para que ele dê a impressão de estar mais para dentro. E ainda, a gente pode fazer a técnica de clitorotomia, que significa cortar o clitóris. Só que quando a gente retira um pedaço do clitóris, né, geralmente é o terço médio, que a gente vai estar fazendo essa retirada, para preservando a ponta e a extremidade mais próximo ao corpo, para juntar realmente nos casos em que o clitóris é maior ou ele tem um peso maior, que seria a clitorectomia. Então vocês vão encontrar a descrição dessa cirurgia, comentários em sites, Instagram, com 3 termos se referindo a essa cirurgia. Clitorectomia, que seria o termo mais genuíno, utilizando os radicais, né, e a terminologia médica. Vocês vão ouvir como clitorotomia com ressecção de terço médio. Vocês vão ouvir escrito dessa forma. E vocês também podem ouvir como clitoroplastia redutora. Então, alguns autores eles se referem como clitoroplastia redutora, também para se referir à clitorectomia, que seria a clitorotomia com ressecção de terço médio. Então, vocês vão estar ouvindo descrições sobre esses procedimentos. Existe uma confusão em relação à clitoropexia. Eu mesmo já joguei no Google e encontrei em vários sites de profissionais dizendo que a clitoropexia seria o reposicionamento do capuz. Não é verdade. Clitoropexia é a gente fazer a pexia do clitóris. E a gente também pode fazer a abordagem de capuz nesse caso. Nós falamos dos tipos de cirurgias, dos tipos de procedimentos que existem para o clitóris, tanto para a glande quanto para o corpo. Já ficou bastante conteúdo, então eu vou deixar para falar de pós-operatório, dos principais incômodos, né, dos perfis das mulheres que fazem esse tipo de cirurgia, dos receios, como funciona para o trabalho, se eu quero viajar, quanto tempo eu preciso ficar em Brasília para fazer essa cirurgia com você. Então eu vou estar fazendo e gravando outros vídeos e incluindo lá no canal para que vocês possam estar acompanhando. Eu agradeço muito. Muitas mensagens de desabafo, muitas mensagens de perguntas. Então eu vou estar utilizando essas perguntas de vocês para estar aprofundando mais os próximos vídeos e gravando o conteúdo para que eles fiquem disponíveis para outras mulheres também que futuramente vão querer saber mais sobre esse assunto.